Olá, alunos, espero encontrá-los todos bem. Meu nome é Álvaro Azevedo, sou professor de Direito Constitucional e nessa oportunidade eu queria dar para vocês algumas dicas sobre como separar as ações da ADIM e da DPF, ou seja, a ação direta de inconstitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nessa dica, eu quero que vocês tenham bastante foco naquilo que eu vou passar para vocês, porque eu vou resumi-la de forma máxima, ou seja, eu vou passar para vocês aquilo que tem que estar na ponta da língua de todos vocês na hora da prova da ordem, porque isso pode ser a chave para solucionar uma questão. É claro que o exame da OAB não vai lhe perguntar exatamente, precisamente, um desses detalhes, mas eles serão necessários para que você possa responder em uma questão contextualizada, por exemplo, se a ação adequada a ser utilizada é a DIN ou a DPF. Me acompanhe aqui nessa tabela. De um lado, do lado esquerdo da tela de vocês vão ver a DIN e do outro lado a DPF. Vejam que eu coloquei na DPF todos os casos subsidiários, enquanto na DIN eu coloquei alguns elementos para nós analisarmos. Foco aqui. Por que tem aí escrita essa palavra subsidiariedade no texto da DPF? Olha, tem que ter em mente. Sempre que eu não puder usar a DIN, possivelmente será um caso da DPF. Sempre que não for possível usar a DIN, eu já começo a cumprir o requisito de subsidiariedade que está presente na lei da DPF. Em outras palavras, se eu puder usar a DIN, atenção, se eu puder usar a DIN, eu jamais poderei usar a DPF. Se eu não posso usar a DIN, possivelmente poderei utilizar a DPF. Então vamos lá. No primeiro caso, nós temos que analisar o tipo de objeto que está ali naquela demanda. E o tipo de objeto vai ser, assim, o ponto central para que você possa resolver esse dilema. Em primeiro lugar, eu preciso, como vocês veem aqui na tabela, que seja um ato normativo, ou seja, abstrato. Ato normativo significa que foi produzido de forma legislativa ou que tem efeito normativo. Aí você começa a pensar, uma lei, uma emenda à Constituição, um tratado internacional, uma resolução, todos esses aí são atos normativos, em outras palavras, abstratos. O que é que não é um ato normativo? Um ato de natureza administrativa, por exemplo, um ato político ou qualquer outro tipo de ato concreto. Se o ato for normativo, eu cumpro o primeiro elemento para que possa ser um ADIM. Se ele já não o for, já posso ver se é caso de usar a DPF. Em segundo lugar, esse ato deve ser primário. O que significa o ato ser primário? Significa que aquele ato é quem inova aquela matéria. Vamos imaginar, eu tenho uma lei X que traz uma determinação X e mais adiante eu tenho um decreto executivo que regulamenta essa lei. Na hora que esse decreto regulamenta a lei, ele reproduz os elementos que estão presentes na lei, até porque ele terá vício de legalidade se ele for além ou trouxer elementos que não estão presentes na lei. Mas aí quem vai fazer esse controle é o Congresso Nacional. Então vamos imaginar, se o decreto repete aquilo que está na lei, vai adiantar ou declarar a inconstitucionalidade do decreto, se a lei vai permanecer no sistema? É claro que não. Então, portanto, nós vamos colocar em mente que o ato normativo deve ser primário. O ato normativo secundário é passível de controle abstrato de constitucionalidade? Sim, mas não por meio de ADIM, por meio de ADPF. Aí você me pergunta, professor, mas e aí? Como é que esse decreto deixa de existir no sistema? Minha resposta é muito simples, por arrastamento. Na hora que se declarar a inconstitucionalidade da lei, todos os atos normativos que foram decorrentes dela também serão declarados inconstitucionais por arrastamento. Por isso que a gente entende que a lei declarada inconstitucional já vai gerar os efeitos, isso já vai reverberar no sistema para todos aqueles outros atos ou efeitos que ela produziu. Em terceiro lugar, além de ser um ato normativo primário, esse ato normativo deve estar em vigor. Significa dizer que qualquer lei que estiver antes de sua vigência, porque ainda está em forma de projeto de lei, ou qualquer ato normativo que estiver posterior à sua vigência, porque já foi revogado, não poderão ser objeto de ADIM. Aí você me pergunta, professor, significa que não pode existir controle de constitucionalidade de ato normativo antes de sua entrada em vigor ou controle de constitucionalidade de ato normativo posterior à sua vigência, quando ele já foi revogado? A minha resposta é foco no que estamos tratando. Não pode ser alvo de ADIM.
poderá existir o controle de constitucionalidade de ato anterior à sua vigência, e aí o exemplo clássico é aquele mandado de segurança que pede que se suspenda a deliberação de uma emenda constitucional, de uma proposta de emenda constitucional que viola a cláusula pétrea, e também poderão existir aquelas situações em que o ato já foi revogado e que aí ingressa-se com uma ADPF. Muito importante ter isso em mente. Se o ato for revogado durante o curso da ADIM, ela perde objeto. Isso já caiu, inclusive, na prova da OAB. Vejam como é simples. A resposta correta bastava ao aluno saber que existirá perda de objeto se o ato normativo for revogado durante o curso da ADIM. Mas vamos adiante. O ato normativo, abstrato, primário, em vigor, que deve ser da competência estadual ou federal. Aí o professor Álvaro está dizendo novamente da competência estadual ou federal. Professor, o ato municipal, ADPF. Não é competência estadual, não é competência federal. Se o município legislou dentro da competência estadual, mas é um ato municipal, continua não podendo usar a ADIM. Tem que ser a ADPF, até porque aí eu vou ter um caso claro de violação à separação de competências. Mas, e se for o Distrito Federal? Em uma das perguntas que nós já analisamos, existia uma situação onde o aluno tinha que identificar que aquela competência que o distrito legislava era uma competência do Estado. Nesse caso, caberá a ADIM. Se o distrito legislar sobre competência que cabe ao município, será a DPF. Então, vejam, muito simples, a competência precisa ser estadual ou federal. O Distrito Federal, legislando na competência de Estado, aquele ato normativo pode ser analisado, pode ser declarado nulo por meio de um ADIM. Se não for, se for o Distrito Federal na competência do município, aí a gente dá um passo atrás e utiliza a DPF. Em último lugar, os atos devem ser posteriores à Constituição de 88. Olha, isso é uma situação que vem da própria teoria constitucional e da nossa análise no tempo. Eu não posso utilizar esse tipo de controle para atos que são anteriores a ele ou anteriores à própria norma constitucional, tendo em vista que a norma constitucional ela não retroage no tempo com efeito máximo, mas sim com efeito mínimo. Então, posso até dizer que os atos anteriores que produzem efeitos agora podem ter a sua constitucionalidade controlada, mas não por meio de ADIM, por meio de ADPF. E, mesmo assim, apenas dentro desse período em que ele produziu efeitos dentro de 88. Alguns autores e o texto da ADPF nos leva a entender que poderia existir esse controle cruzado de constitucionalidade. Agora, vamos ter em mente que isso foi contestado na lei da ADPF, inclusive eu posso ver que existe uma ação de controle de constitucionalidade na lei da ADPF sobre essa disposição. Mas, se perguntarem para você na prova da OAB se eu posso utilizar a ADPF para analisar textos normativos anteriores à Constituição de 88, a resposta é sim. Então, vamos lá mais uma vez. Atos normativos, ou seja, abstratos, em vigor, da competência estadual ou federal, primários e, muito importante, posteriores à Constituição de 88. Uma das coisas que eu tenho que ter em mente é que esses elementos que eu passo para vocês, eles têm desdobramentos. Mas esse é o básico. Você tem que saber que, para ser ADIM, eu preciso que o objeto da ADIM esteja vinculado a isso. Então, digamos, se a pergunta é, cabe ADIM de emenda à Constituição? Aí você pensa, a emenda à Constituição é federal, ela logicamente é posterior a 88, é um ato primário, é um ato normativo, então a resposta é sim. Cabe ADIM sobre texto de tratado internacional? Aí você vai pensar no processo de recepção do tratado, ali eu tenho um decreto legislativo, eu tenho um decreto executivo, vou controlar o tratado? Vou, mas se o tratado estiver em vigor. Dos regulamentos, ora, só vou fazer controle de constitucionalidade se o ato for primário, se for secundário eu não vou fazer. E aí eu paro de falar em ADIM e começo a pensar em ADPF. Aí a minha resposta fica muito simples. Sempre que eu não puder utilizar a ADIM, muito possivelmente utilizarei a DPF. Mas tenho em mente, deverá existir a violação a preceito constitucional fundamental, que é um conceito super amplo, e você só precisa verificar se ali é um daqueles elementos que dizem respeito ao centro constitucional. Em outra oportunidade, tratarei com vocês sobre a DPF. Uma ótima prova da ordem. Desejo a todos vocês uma ótima aprovação. Até breve.